Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos mais uma noite aqui reunidos em nome do nosso Mestre Jesus para dar início ao nosso estudo da noite, de nossas quarta-feiras. Sejam todos bem-vindos, vocês que nos assistem de suas casas. E como de costume, vamos dar início ao nosso hino da casa, como a gente faz toda quarta-feira, antes dos nossos estudos, das nossas palestras. Vamos lá então, quem souber nos acompanha de nossa casa, de suas casas. Somos amigos do bem, vivemos alegres a cantar. A nossa alegria maior é a dor do irmão minorar. Temos por guia o Evangelho e por modelo Jesus, inesgotável fonte de amor, fonte findável de luz. Inesgotável fonte de amor, fonte findável de luz, esperança, fé, caridade, indulgência, perdão e amor. São esses os sentimentos que buscamos com muito ardor. Venha conosco somar nessa caravana de luz, a falange de São Francisco, que nos protege e conduz. A falange de São Francisco, que nos protege e conduz. Agradecemos a Deus a graça concedida de podermos servir nesta seara bendita. Temos por guia o Evangelho e por modelo Jesus, inesgotável fonte de amor, fonte findável de luz. Inesgotável fonte de amor, fonte findável de luz. E agora então nós vamos chamar o nosso irmão Tony para fazer a nossa leitura do Fonte Viva, que será lido aqui nessa noite e estudado por ele. Tony, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Hoje a nossa lição será a lição 2, modo de fazer. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer o quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa, que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça, é constrangido a tornar a luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesmo. Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo
é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo o bem sem outra paga além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vitém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Não te esqueças de agir para a finalidade comum, na linha infinita dos teus dias e de tuas horas. Todavia, para que a ilusão não te imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos indistintamente, conservando acima de tudo a glória de ser útil de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Esta lição é bem interessante. Quando eu li ela a primeira vez, ela me relembrou momentos da minha infância, né? Porque na minha infância eu tive a graça de fazer parte, fiz o catecismo, e sempre tinha uma senhora que sempre trabalhava muito nessa igreja, e ela sempre botava sempre essa mesma música para tocar. Eu não vou cantar para vocês, mas eu vou recitar a música aqui que eu acho bem interessante e que tem muito a ver com o tema que nós temos aqui. Um dia, uma criança me parou, olhou-me nos olhos, a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. Né? A letra é uma letra bem singela, mas muito bonita, que retrata bem o que a lição quer nos dizer, que retrata bem o que a lição está nos ensinando. Ao recitar ela, eu me pergunto, será que nós estamos próximos de sentir aquilo que Jesus sentia? Né? Jesus disse para nós, amai o teu próximo como a ti mesmo. Eu acho interessante essa colocação de Jesus, porque Jesus poderia ter dito, amai ao outro como a ti mesmo. Porque ele falando amai ao outro, ele seria mais abrangente. Né? Mas ele disse, amai a teu próximo. Então, amai o meu próximo, eu tenho que entender que o meu próximo é aquele que está próximo de mim. É aquele que faz parte da minha família, é aquele amigo, aquele colega, o vizinho. Esses são os meus próximos. E esses são mais complicados de amar. Não é verdade? Porque o outro que eu digo nessa explanação que eu estou fazendo, o outro seria aquele que a gente ajuda esporadicamente, aquele que a gente dá um pão, aquele que a gente dá uma cesta básica, aquele que a gente faz, em algum momento, dá uma ajuda, mas que geralmente a gente nunca mais o vê. Às vezes a gente nunca mais torna a ver essa pessoa. No entanto, o próximo, o meu próximo, eu tenho o meu convívio diário. E neste convívio diário existem vários conflitos. Né? Existem vários conflitos que cada um pensa de uma forma, cada um pensa de sua maneira. Então, é mais difícil amar o meu próximo.
eu creio que por isso que Jesus colocou assim. Tem um outro porém, nessa dificuldade de amar o próximo, nessa questão, que nós sempre procuramos os culpados. Os culpados das nossas dificuldades, os culpados de tudo que acontece conosco. E esse culpado é sempre aquele que está próximo. Ele quer sempre ele quer sempre o culpado. Na realidade, aquele que é colocado próximo da gente é que nós temos que corrigir certas coisas que aconteceram, certos momentos, né? E que nós temos que buscar a correção disso. Então, por isso que Jesus coloca bem claro: amai o teu próximo como a ti mesmo. Para nós isso é muito difícil. Dificuldade que Jesus não tinha. Às vezes aquele que está próximo de mim, ele serve para me servir. Mas, no entanto, esse meu próximo, ele não serve para sentar à mesa comigo. Né? E nisso tudo tem um outro porém. Que o próximo, esse próximo, ele não pode se exaltar porque não pode sentar à mesa. Simplesmente porque a lição aqui mesmo diz: fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento e sem perturbações. Então e tudo isso é muito difícil para nós, porque nós ainda somos muitos vaidosos, principalmente no mundo que nós vivemos hoje, um mundo dividido em várias etnias, classe, religião, cultura, tudo isso nos divide, nós nos dividimos. Mas o verdadeiro cristão, ele não tem que estar adequado, ele não tem que estar enquadrado em nenhuma dessas etnias. Ele não tem que estar em nenhuma, mas tem que fazer parte de todas. Porque o verdadeiro cristão, ele ama o outro por igual. Não importa a religião, não importa a cultura, nada disso importa. A única coisa que importa para o Cristo é que nós amemos o nosso próximo como a si mesmo. Divaldo Franco, eu assisti numa palestra de Divaldo Franco, e ele falou uma coisa muito interessante, e essa coisa, às vezes eu gosto de assistir as palestras, eu digo, eu vou tomar isso aqui para mim. Eu vou tomar isso aqui para mim, e tomei isso aqui para mim. Ele disse assim: o mal que eu faço ao outro é problema meu. O mal que o outro me faz é problema dele. Né? Então, todos nós respondemos por aquilo que eu faço, por aquilo que faz. Se eu faço mal ao outro, eu respondo. Se o outro faz a mim, eu respondo. Se o outro me faz o mal e eu faço mal a ele, eu respondo também. Porque a justiça é divina. Justiça divina é para todos. Ele diz também que ele fala também ainda mesmo a criatura ociosa que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça é constrangido a tornar a luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Né? Então, desta forma, nós somos todos constrangidos a caminhar nos caminhos do Cristo. O tempo que isso vai levar, o tempo que nós vamos ser verdadeiros cristãos, depende de cada um. O tempo e os caminhos difíceis ou mais fáceis
isso depende de cada um. Nós escolhemos o nosso caminho. Irmãos, era isso que eu tinha para a noite de hoje. Queria desejar a vocês saúde e paz. Faremos agora a nossa oração de abertura. Queria pedir que a todos fechassem os olhos e pensassem no Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos aqui mais uma vez, Pai. Muito obrigado por esta oportunidade. Essa oportunidade de poder me expressar, de entregar um pouco de mim àqueles que nos ouvem hoje. Obrigado pela oportunidade de também ouvir, de também aprender. Que a Tua luz, Pai, caia sobre todos nós. Que nós sejamos abençoados por Ti, meu Pai. Porque hoje vivemos num mundo muito difícil, muito complicado. Um mundo onde amar o próximo se tornou mais difícil, mais complicado. Mas que possamos, Senhor, abraçados na fé, mesmo que seja pequenina, Pai, mesmo que seja ínfima a fé, mas que tenhamos fé e que nos agarremos a ela e possamos caminhar juntos ao encontro de Ti, meu Pai. Mais uma vez te agradeço, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos aqui neste momento, hoje, agora e sempre, que assim seja. Queria chamar agora a nossa irmã Ariana, que ela vai fazer o nosso evangelho. Boa noite, irmãos. Hoje a gente finaliza o capítulo 18 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre muitos chamados, poucos escolhidos. E hoje vai ser feita a última leitura de Instrução dos Espíritos, que é uma mensagem do Espírito Simeão, tá? Codificada por Allan Kardec, que fala sobre reconhece-se o cristão pelas suas obras. Então, eu separei alguns trechos importantes dessa leitura de hoje. Quem estiver com o Evangelho, vamos acompanhar para nós fazermos a interpretação dessa leitura. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Aquele que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás no céu. Escutai essas palavras do Senhor, todos vós que repelis a doutrina espírita como uma obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois o momento de ouvir chegou. Basta tratar livre do Senhor para ser um fiel servidor? Basta dizer, eu sou cristão, para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e vós o reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode traduzir maus frutos, nem uma árvore má pode produzir bons frutos. Abri, pois, os vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore de vida, cujos frutos dão vida eterna. Aquele que a plantou, vos convida a cuidá-la com amor e a vereis produzir ainda com abundância seus frutos divinos. Deixai a tal como Cristo vô-la deu. Não a mutileis, sua sombra imensa quer se estender sobre o universo. Não a encurteis seus ramos, seus frutos benfazejos caem em abundância para sustentar o viajor sedento que quer atingir o objetivo. Não escolheis esses frutos para guardar e deixar apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. A árvore que produz bons frutos deve distribuí-los para todos, e depois procurar aqueles que estão sedentos e conduzi-os sobre os ramos da árvore e dividir com eles o abrigo que ela vos oferece. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, e que a árvore de vida derrame sobre vós seus frutos com abundância. Crede e orai. Bom,
A nossa mensagem de hoje, a última mensagem do capítulo 18, que é a instrução do Espírito Simeão, é uma mensagem que fala muito da nossa missão enquanto espíritos em processo constante de evolução. E, lendo essa mensagem, eu me recordei de uma estatística que eu via, no caso, relembrava essa semana, que chegou para mim, procurando na internet algumas notícias. E uma dessas estatísticas eu verifiquei que o Brasil ainda é considerado o segundo país no ranking que tem maior número de cristãos, perdendo apenas para os Estados Unidos, que é um país que mais tem número de cristãos, onde lá vigora o protestantismo, e aqui o catolicismo, como a religião que mais vigora. E me levou a crer no seguinte: hoje nós sabemos que o nosso país enfrenta muitos problemas de ordem social, política, problemas inclusive de cunho religioso, por segregação, violência. Um país que ainda há um número alarmante de violência contra crianças e adolescentes, contra mulheres. Ocorrem a cada momento estupros, né? E violências dentro de casa. Mas ainda assim é o país que ocupa o segundo lugar no ranking de maior número de cristãos. Que nos faz a refletir: será mesmo que é esse cristão que a gente quer ser visto por números ou por ações, por nossas obras? Porque é incoerente nós sermos considerados um país que tem um número tão grande de cristãos, mas que ainda acontecem fatos tão horrorosos como esses que a gente vê diariamente sendo noticiados na televisão e outros veículos. E que nos leva a crer como que nós estamos construindo a nossa imagem de cristãos diariamente. E que nos leva a questionar: será que nós queremos ser um cristão em números ou cristão em obras? Bom, nós como seres ainda, né, que estamos em processo de construção e evolução, ainda erramos constantemente. Como o irmão falou na leitura anterior, é uma necessidade do homem estar sempre segregando, criando grupos, quando não é grupos por religião, é grupos por condição financeira, grupos por crença, grupos por cor, credo, cultura. E sentimos essa necessidade de segregar por fé, segregar achando que a palavra do Cristo do outro é menos importante que a religião do meu Cristo. E vimos nessa história sempre com essa necessidade de materializar a fé, né? Inclusive, às vezes, dando muita importância como cristãos a fazer parte de templos grandiosos de pedra para estar lá em oração, né? Mostrando todo dia que estamos lá, não desmerecendo a importância de nós termos templos como espaços de convívio social, de aprendizado, né, de estudo, como nós estamos utilizando agora esse templo para esse propósito. Mas que esse motivo não seja um motivo, né, grandioso para você se achar mais ou menos cristão, mas sim pelos feitos que você realiza. E Cristo, ele sempre deixou para nós essa lição de não só propagar a palavra, mas sim de fazer, de praticar. Cristo nunca quis que saíssem por aí falando o quão grande ele era, falando o quão importante ele era para enaltecerem a imagem dele. Porque se assim ele o quisesse, Cristo seria vaidade, seria ego, que são sentimentos completamente contrários a Cristo. O que Cristo fez foi nos mostrar por meio de atitudes, porque se você pegar a Bíblia, para cada ensinamento, se você fala de misericórdia, lá estava Cristo sendo misericordioso. Se fala de perdão na Bíblia, lá mostra Cristo perdoando quem lhe fez mal. Se fala de tolerância, Cristo estava lá exemplificando por meio de alguma atitude, respeito, amor, perdão, sempre por meio de atos e obras. Então o que ele nos pediu foi isso, que nós fizéssemos o mesmo, que nós nos tornássemos imagem e semelhança dele
por meio das suas ações. E eu queria relembrar esse evangelho de Mateus que é citado na nossa escrita de hoje, do Espírito Simeão, que diz o seguinte: é o evangelho de Mateus capítulo 7, versículo de 21 a 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós o teu nome? E eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim quem pratica o mal. Então, não é só clamar por Cristo e falar sobre quem Cristo foi, mas sermos cristãos mesmo, na prática. Nos assumirmos como cristãos pelas obras que nós fazemos e não pelo que falamos, né? E Cristo não só falava de amor, ele não saiu pelo mundo sendo um palestrante, falando grandes palavras, bonitas palavras. Ele fazia, ele mostrava os seus ensinamentos e o legado que ele queria deixar para a humanidade por meio de ações, por meio de gestos de amor, de cuidado, de tolerância, de respeito. Tudo isso para que nós conseguíssemos interpretar como ensinamentos de amor. Muito, quando nós falamos sobre servir, quando nós falamos sobre sermos cristãos na prática, justificam que não conseguem trabalhar, servir, porque não conseguem se identificar ainda onde são bons. Eu não sei fazer nada, eu não sei falar, eu não sou bom para escutar, né? Eu não sei palestrar e eu também não sei escolher as palavras corretas, assistir alguém, sendo que cada um de nós, quando para cá veio, recebeu as capacidades adequadas para exercermos e os talentos necessários e suficientes para exercermos um trabalho de amor. Ninguém veio para cá insuficiente para realizar qualquer ato, por menor que seja aos nossos olhos, porque nenhum ato de amor e de trabalho cristão para os olhos de Cristo é considerado pequeno. Todos vieram com alguma capacidade. E Cristo, na sua magnitude, é tão misericordioso e compreensivo que ele jamais cobraria de nós que todos realizassem esse trabalho na mesma proporção. Porque pela lei do progresso, e ele, claro, detentor desse conhecimento, sabe que cada um de nós vai realizar esses feitos em estágios diferentes. A proporção que pode, com a capacidade que tem, a inteligência que recebeu para realizar esses feitos. Então isso não é cobrado, o tamanho das obras, a quantidade de feitos, mas que cada um de nós possa fazer, começando de pequenas atitudes. Um bom dia já é considerado uma obra muito grandiosa aos olhos de Cristo, uma obra como cristão, né? Então, Cristo tem esse respeito ao estágio que nós estamos aqui na Terra, realizando esse trabalho evolutivo. E na doutrina de Cristo, o partidarismo a determinado grupo religioso, ele não importa, né? Isso não nos faz nem mais nem menos cristãos, porque infelizmente ainda é um pensamento que é muito presente nos grupos religiosos, o cargo que a pessoa exerce no grupo religioso, a quantidade de trabalho que ela faz, será que é mais ou menos que fulano, né? Mas sim aquele trabalho que você realiza com amor, com sinceridade, segundo os ensinamentos de Cristo. Até porque, quando daqui nós partimos para o outro plano, ninguém, absolutamente ninguém, vai nos questionar quem éramos. Mas, com toda certeza, a bagagem que para lá levamos, ela vai ser, sim, de grande valia. E cabe a nós refletir como que essa bagagem ela está sendo montada por nós. Será uma bagagem que está vazia, com poucos ou quase nenhum feitos como cristãos? Ou será uma bagagem que a cada dia eu vou acrescentando alguma coisinha lá,
mesmo que sejam gestos pequenos, como eu disse, diante dos olhos de Cristo, nenhuma atitude de cristão, de prática de cristão é considerada pequena aos olhos deles. O ego que faz a gente ainda pensar dessa forma, que são pequenas ou grandes atitudes enquanto cristãos. Mas se for um trabalho exercido com amor, tem o mesmo valor. Então, cabe a nós refletir como que essa bagagem está sendo feita, para quando nós aqui partirmos, levarmos ela conosco. Uma coisa que eu achei muito interessante na leitura é que o Espírito Simeão se refere muito ao termo árvore da vida. O que seria essa árvore da vida? Quando nós para cá viemos, para esse plano terreno, Cristo plantou em nós a semente do amor. A semente do amor, ensinando a nós, em palavras bem simples, em gestos muito singelos, que Ele só pediu que nós amássemos uns aos outros. E dentro desse amor viriam vários gestos de caridade, de perdão, de indulgência, de amor, de respeito. E essa árvore seria a semente que Cristo plantou em nós, mas o cuidado e manutenção seria por nossa conta. Porque não existe árvore que consiga vingar sem rega diária. A rega seria os nossos hábitos diários. Não existe árvore que consiga vingar e se desenvolver com poda. A poda necessária que diariamente nós vamos precisar fazer de gestos ruins, comportamentos contrários à doutrina de Cristo. E assim também, como toda árvore, existe a colheita. E como a leitura diz, que nós não possamos deixar esses frutos apodrecerem, porque existe uma população, uma quantidade de pessoas sedenta por esses frutos. Em todo lugar há alguém que precisa de Cristo, que possamos colher esses frutos e distribuir a quem dele precisa. Bom, eu gostaria de finalizar com um pequeno trecho de uma biografia, de um exemplo de um verdadeiro cristão para nós. Nascido no estado do Ceará, em 29 de agosto de 1931, em uma família muito pobre que passou muitas dificuldades, muito cedo ele se revelou ser detentor de grande inteligência, pois aos 11 anos já entendia bem o latim e já ministrava aulas substituindo seus professores. Começou a juntar dinheiro, com a ajuda dos parentes foi para o Rio de Janeiro, estudou medicina, concluiu o curso, fez doutorado, ingressou na carreira política, se elegeu como deputado, nunca se esquecendo de ajudar aos mais necessitados. Chegou a criar uma companhia de estrada de ferro e outros grandes feitos beneficiando inúmeras pessoas. Quando foi lançado o Livro dos Espíritos, ele, de viagem marcada, recebeu o livro de presente de um amigo e, tendo lido a obra, disse: "Não encontrei nada que fosse novo para meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que achava naquele livro. Parece que eu era um espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz, de nascença." Depois de um tempo, começou a escrever para um órgão da imprensa brasileira artigos sobre o espiritismo. Conhecido como médico dos pobres, tinha o encargo de médico como um verdadeiro sacerdócio, porque dizia: "Um médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem escolher hora, nem perguntar se é longe ou perto, quando o aflito lhe bate à porta. O que não acode por estar com visita, ou ter trabalhado muito, ou achar que está fadigado, e pede um carro para quem não tem como pagar a receita, ou aquele que chora à porta e pede que ele procure outro médico, esse não é médico, é um negociante de medicina." Bezerra de Menezes passou por muitas dificuldades, mas recebeu também muitas intervenções divinas. Foi julgado e perseguido por propagar a doutrina espírita, passou necessidades, chegando até mesmo a ter uma dívida muito grande durante a faculdade, onde chegou a rogar para os céus e pedir a Deus que lhe ajudasse. Logo em seguida, recebeu uma proposta para dar aulas particulares de matemática, tendo recebido um adiantamento do pagamento do valor igual à dívida que ele tinha. Se preparou para dar as aulas, visto que não era muito bom em matemática,
Mas o jovem o que pagara adiantado nunca havia aparecido para receber tais aulas. Com essa fé inabalável, Bezerra continuou o seu trabalho de cristão e de amor, realizando grandes obras até os dias de hoje. Porque eu trouxe esse pequeno trecho de uma grande história, de um grande cristão, que foi Bezerra, para mostrar que Bezerra não esperou ficar rico ou esperar o momento certo para começar a agir como cristão, para começar a realizar as suas obras enquanto cristão. Porque nós vimos nesse pequeno trecho de uma grande vida que ele, mesmo nos momentos de necessidade, ele agia como cristão. E começou muito cedo esse trabalho. Então nós sim, quando nós nos perguntemos, como eu posso ser um espírita cristão? Será que eu já estou preparado? Não, não está. Não há momento perfeito que possamos começar agora com as capacidades e as condições que são, sim, diante dos olhos de Cristo, perfeitas para começar esse trabalho cristão hoje mesmo. E que sejamos, como a leitura diz, que sejamos árvore da vida, porque a semente do amor foi plantada por Cristo, mas a manutenção para que ela cresça, floresça e dê bons frutos, para que eles sejam distribuídos para quem dele precisa, que é da palavra de Cristo, e nós sabemos que são muitos, que nós possamos ser árvores da vida. Que assim seja. Bom, meus irmãos, chegou o momento de nós finalizarmos o nosso trabalho de evangelho e fazermos a nossa prece final. Quem quiser pode colocar um copo de água próximo, pedir que os nossos irmãos de luz que nos acompanham sempre nesse trabalho fluidifiquem essa água e aproveitemos esse momento para fechar os nossos olhos e nos conectar com o nosso Pai maior em concentração e em vibração de amor. Pai, nesse momento, te agradecemos de todo o coração por mais um momento de te louvar, te bendizer e estudar a tua palavra, Pai. Pois sabemos, Pai, que tu plantaste a semente do amor em nós para sermos árvore da vida, mas que essa árvore só pode ser abundante, frutífera, se cada um de nós zelar pela sua manutenção, pelo seu cuidado diário, que é isso que nós buscamos diariamente, constantemente. Te pedimos, Pai, que tu nos acompanhe nessa jornada, enviando os meios necessários para que nós possamos realizar o nosso trabalho enquanto cristãos, enviando as pessoas, os acontecimentos, os feitos necessários que nós precisamos para realizar esse trabalho, com teu apoio divino. Te pedimos também, Pai, que nós sabemos que como uma árvore passa por várias intempéries, tempestades, ventania, nós também estamos sujeitos nesse trabalho cristão de passar por essas situações. Então nós te pedimos sustentação para suportar as provações que ocorrem hoje, no plano terreno, no contexto que nós estamos vivendo, por inúmeras provações difíceis e desafiadoras, mas sabemos que para tudo que ocorre existe um propósito maior. Que confiemos na tua palavra, Senhor, e no teu amor, que nós não estamos sozinhos nesse trabalho enquanto cristãos. Estamos sendo amparados o tempo todo, a todo momento. E que sim, temos o necessário para começar esse trabalho e mesmo diante das dificuldades, não interromper. Certo de que tu estás conosco nessa caminhada, nós te agradecemos pelo teu amor de Pai, pelo teu cuidado. E te pedimos para continuar conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigada a todos. Agradecer ao nosso irmão Tony, à nossa irmã Ariana, pelas palavras proferidas nessa noite. Que possamos refletir em cima e que possamos ser abençoados pelo nosso Mestre Jesus, pela espiritualidade,
possamos ter uma noite. E eu queria encerrar essa noite de hoje convidando a todos para se inscrever no canal, no nosso canal do YouTube, Centro Espírita Amigos do Bem, no SEAB, para ativar o sininho, e com isso você estará ajudando ao centro e recebendo nas quartas-feiras, assim que acabar aqui, as nossas palestras. Quem não puder assistir, ela fica gravada lá, para posteriormente você ouvirmos. Então tenhamos todos uma boa noite, que Deus nos abençoe e nos conduza hoje e sempre. Que assim seja.